Muito bem, querido aluno, estamos de volta com a nossa aula para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Estamos estudando a Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas. E a última aula nós tivemos que cortar para a aula não ficar tão extensa, né, e cansar vocês. Então nós iremos agora com a aula número 2 continuar de onde nós paramos, né, que nós praticamente terminamos todas as competências, as principais competências ali do artigo 1º da Lei Orgânica, e nós iremos agora trazer a tabelinha, né, as tabelas de fixação de competências por palavra-chave. Então, nós já vimos todas aquelas competências da aula 1 e eu sempre, nas minhas aulas, eu tento trazer essas tabelas de fixação, né, para a gente fixar, decorar por palavra-chave as principais competências. Então, a dica, né, de antemão é tentar reunir o máximo de competência que tenha o mesmo verbo, certo? Então, eu coloquei aqui apreciar, né, o verbo apreciar. Então, a gente vai ter aqui 4 competências que diz respeito ao verbo apreciar. Eu falei que era por palavra-chave, né? Mas eu coloquei aqui algumas informações que eu achei ser relevantes e não deixar de fora além das palavras-chave. Mas você pode decorar apenas as palavras-chave para facilitar a memorização, tá certo? Então, nós vamos ter aqui que o Tribunal de Contas de Alagoas ele vai apreciar contas, certo? Depois vamos ter legalidade dos atos, depois vamos ter prestação de contas anual da gestão de cada exercício e vamos ter também, mais uma vez, legalidade de atos de contratos, certo? E aí você pode aqui tentar colocar apenas legalidade de contratos para não ficar igual a essa segunda competência, né? Eu deixei aqui ainda as outras informações importantes, que anualmente pelo governador do estado, mas o que se deve fixar mesmo nessa tabela são as palavras-chave. Das palavras-chave, você consegue naturalmente lembrar os detalhes, né, ou pelo menos a maioria dos detalhes principais de cada competência, ok? Então, temos aqui contas, legalidade dos atos, prestação de contas e legalidade dos contratos. Seguindo, vamos ter aqui o verbo decidir, a competência decidir. O que o Tribunal de Contas deve decidir? Deve decidir sobre denúncia e decidir sobre consulta, tá certo? Nós vimos isso na última aula. Propor, né, que eu disse que tinha até a ver com sugerir. Então, propor fixação de vencimentos dos conselhos e criação, transformação, extinção de cargos e funções do quadro pessoal de sua secretaria. Então, esses são as competências, as palavras-chave. Seguindo, nós temos as outras competências que não são aquelas que tem mais de uma, certo? Essas que eu mostrei são as que tem mais de uma e eu reúno num grupo só para facilitar e lhe ajudar também. Agora, as outras que estão de forma única, né? Nós temos aqui julgar, inciso segundo, julgar o quê? Julgar contas, né? Acompanhar a arrecadação de receita dos poderes públicos, realizar. Aí eu deixei aqui, ó, as informações também importantes, que é por iniciativa própria, Assembleia Legislativa, comissão ou inquérito. Mas o principal verbo é realizar. Realizar o quê? Inspeções, certo? Inspeções e auditoria. Temos ainda encaminhar, né? Encaminhar o quê? Relatório de atividades, elaborar proposta orçamentária, prestar suas contas, que são as contas do próprio tribunal, né? Representar irregularidades ou abuso apurados, aplicar aos responsáveis sanções previstas nessa lei, certo? Na verdade, aqui a palavra-chave é apenas sanções, né? Seguindo, temos ainda elaborar e alterar regimento interno. Então, a palavra-chave é regimento interno. Eleger presidente, vice-presidente, corregedor e também dar posse, né? Conceder, vamos ter licença, férias e outros afastamentos aos conselheiros e auditores, né? Então, veja como fica mais fácil com essa tabelinha
né? Porque aí você vai decorando apenas as palavras-chave. É importante saber as outras informações? Sim, isso não significa que não é importante saber as outras informações. Todavia, essa tabelinha de fixação de palavras-chave é para auxiliar nessa matéria, nesse assunto de competências, que a maioria dos alunos acha muito chata, e eu também, inclusive, também acho um pouquinho chato essa parte de competência, diretriz, objetivo. Então, a gente sempre traz essa tabelinha de palavra-chave que ajuda a fixar, até porque são várias competências, então, diminuindo as palavras, a gente consegue fixar de certa forma, ok? Lembrando que isso é uma sugestão, eu não estou aqui impondo, você não é obrigado a usar essa forma, essa estratégia de fixação. Se você tiver outra estratégia que seja eficiente para você, tá tudo bem, certo? Não tem problema nenhum. Seguindo aqui, né, terminamos as competências principais, lembrando que ainda estamos tratando de competência, a gente vai ver o que traz a disposição do parágrafo 1º do artigo 1º. Ainda estamos no artigo 1º, para você ver como é extenso e como tem assunto, né? Parágrafo 1º vai trazer que no julgamento de contas e na fiscalização que ele compete, o tribunal decidirá sobre a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão e das despesas dele decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. Então, nós temos aqui como se fosse basicamente critérios, né, para o julgamento daquilo que vai ser enviado, das matérias, né, que relativas ao tribunal, né, da competência do tribunal, e também das despesas, né, que vai ser decorrentes, ok? No caso dos órgãos da administração pública. Então, de forma mais esquemática, nós temos aqui que, quanto à apreciação dos atos da gestão, nós vamos ter que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas deve se basear nesses três critérios, que é a legalidade, a legitimidade e a economicidade. Ele deve apreciar esses atos com base nesses critérios, né? Tentando aqui observar se estão de acordo, se os atos de gestão estão de acordo com esses critérios, né? Quanto à legalidade, eu coloquei aqui que ele deve verificar se está de acordo com a Constituição e as leis, né? Quanto à legitimidade, ele deve observar se é a pessoa legalmente competente, no caso do prefeito municipal ou dos dirigentes de órgãos da administração pública indireta ou do governador do estado, ele deve verificar se aquele determinado ato praticado tem a ver com a legitimidade, se a pessoa que praticou é a pessoa competente, legalmente competente para realizar aquele ato, certo? Seguindo, temos a economicidade, que é a verificação se está de acordo com o orçamento, seja do município ou seja do estado, ok? Então, esses são os critérios em relação à apreciação dos atos de gestão pelo Tribunal de Contas. Seguindo, nós temos o parágrafo 2º do artigo 1º, que vai tratar sobre a resposta à consulta a que se refere o inciso 19 deste artigo, tem caráter normativo e constitui pré-julgamento, em tese, mas não do fato ou caso concreto, certo? Então, consultas que são realizadas, que nós vimos na leitura do inciso 19 do artigo 1º desta lei orgânica, nós vimos a respeito da consulta, das consultas que são feitas e que a competência era decidir a respeito de consulta de matérias que são relativas ao Tribunal de Contas. Nós vimos que, nesse caso aqui, quando se tratar de consulta, né, a resposta dada vai ter caráter normativo, ou seja, vai servir de norma para aplicação no âmbito daquele órgão que consultou o Tribunal de Contas, ok? Todavia, nós vemos aqui que isso não diz respeito ao fato ou ao caso
em concreto, certo, gente? Então, deve-se observar essa questão aqui da resposta à consulta, o caráter normativo da resposta e respostas a consultas. Seguindo, nós vamos agora para o artigo 2º, até que fim chegamos no artigo 2º agora, que vamos tratar da solicitação de elementos. Esse artigo 2º nada mais é do que se refere a algumas situações em que o Tribunal de Contas ele vai precisar de determinados elementos, determinadas informações, por exemplo, determinada cooperação por parte do município, por parte de alguns órgãos da administração pública indireta, né? Ele vai precisar de determinada cooperação daqueles órgãos para realizar as suas atividades, para, por exemplo, inspecionar, né, como já vimos acima, para realizar determinada auditoria. Então, ele vai precisar da cooperação de determinados órgãos e até mesmo de cooperação de seus funcionários, né? Ele pode requisitar a determinado órgão a cooperação de um funcionário que possa estar lhe dando um apoio, lhe ajudando, lhe orientando em determinado setor que sirva para uma eventual inspeção ou auditoria, certo? Então, nesse caso, ele poderá, como diz aqui o caput do artigo 2º, poderá solicitar ao secretário de Estado supervisor da área administrativa, à autoridade de nível hierárquico equivalente ou a qualquer agente do poder público, presta atenção nesses termos absolutos, qualquer agente do poder público, elementos indispensáveis ao exercício de sua competência. Então, ele precisa de determinado elemento para realizar as suas competências. Então, ele pode requisitar, ele pode solicitar a qualquer funcionário aquilo que seja necessário para a realização de sua competência, seja qualquer uma daquelas que nós vimos aqui no artigo 1º, certo? Na última aula. Agora, seguindo, o parágrafo único vai dizer que, sob nenhum pretexto, poderá ser desatendida a solicitação do tribunal, sob pena de aplicação ao faltoso de penalidade prevista nessa lei, que a gente vai ver mais na frente as penalidades, as sanções trazidas pela lei orgânica, certo? Agora, preste bem atenção nesse termo, também pode ser uma questão de prova, né? Até porque é um termo imperativo, né? A lei orgânica está dizendo que sob nenhum pretexto, então não tem desculpa, né? Caso o Tribunal de Contas solicite determinada ajuda, cooperação, informação de outros órgãos, eles não podem se desculpar e dizer que não podem ajudar, certo? Porque podem sofrer determinada sanção, ok? Então, guarde isso aí. Agora, seguindo para o artigo 3º, estamos caminhando na nossa lei orgânica do Tribunal de Contas, né? O artigo 3º vai tratar do poder regulamentar. Diz que ao Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência e jurisdição, é assegurado o poder regulamentar de expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições, organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando seu cumprimento por quem de direito, sob pena de responsabilidade. Então, veja que o Tribunal de Contas possui esse poder regulamentar, que é nada mais do que o poder de expedir normas, expedir regulamentos, como diz aqui, atos normativos e instruções normativas, certo? Então, atos normativos ou instruções normativas são aquelas disposições que geralmente trazem regras para determinado procedimento dentro da administração pública, para determinado procedimento, né, nos órgãos da administração, seja direta ou indireta, certo? Então, ele vai trazendo ali regras, né, vai trazendo também punições, penalidades, né, diretrizes para a aplicação daqueles procedimentos no âmbito da administração pública. Então, esse é o poder regulamentar. Seguindo,
nós vamos tratar agora no parágrafo único do artigo 4º da nulidade, certo? Isso aqui mostra que os atos que são feitos, né, a respeito do pessoal, de admissão de pessoal, que não estejam de acordo com a lei ou com disposição do Tribunal de Contas, né, eles já terão caráter de nulidade, serão nulos. Veja que há uma diferença entre nulo e anulável. Anulável é aquele que é passível de anulação. E nulo é aquele que já nasce, né? Nulo já nasce sem validade. Então, os atos que forem contrários a isso, eles serão nulos, né? Todos os atos relacionados com o pessoal, tais como nomeação, contratação e serviços prestados sob qualquer natureza ou modalidade que não seja devidamente aprovados na forma da lei, em sessão plena do Tribunal de Contas, esses atos serão nulos, ou seja, não possuem validade, certo? Então, seguindo aqui, vamos agora ao artigo 4º. Eu estava falando o 4º, mas na verdade era o artigo 3º, né? Acontece. Então, o artigo 4º, vamos tratar aqui do capítulo 2. Saímos do capítulo 1, que era competência, natureza e competência, e agora vamos tratar da jurisdição, certo? Então, o capítulo do artigo 4º diz que o Tribunal de Contas do Estado tem jurisdição própria e privativa em todo o território alagoano, inclusive sobre órgãos sediados fora do seu território, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. Veja que, em regra aqui, nós podemos dizer que essa competência trata de uma competência territorial, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas só poderá julgar, só poderá apreciar atos relacionados àquilo que estiver dentro do território do Estado de Alagoas. Todavia, nós vemos aqui como uma exceção, né, sobre órgãos sediados fora do seu território, sobre pessoas e matérias sujeitas à sua competência, né? Então, aqui deixa uma brecha como se fossem relacionados à sua competência, mesmo que estivessem fora, mas desde que esteja relacionado à sua competência. Agora, nesse caso aqui, nós vemos, em regra, a competência territorial, certo? Agora, nós vamos seguir para o artigo 5º, que traz ainda uma abrangência dessa competência territorial, que é em relação à competência por pessoa, que eu separei, classifiquei aqui para facilitar somente o nosso entendimento, né? Mas é competência por pessoa e por matéria, certo? Então, o artigo 5º, ele vai trazer basicamente aqui que, no inciso 1º, qualquer pessoa, órgão ou entidade. Então, quando ele fala isso, ele está focando nas pessoas, certo? Então, como é que eu vou julgar, né? Então, suponhamos que eu faço parte do Tribunal de Contas como um conselheiro, né? Então, como é que eu vou julgar determinado caso, né? Eu vou observar quem são as pessoas, se aquelas pessoas estão sujeitas à competência, né, do Tribunal de Contas de Alagoas. Então, qualquer pessoa física, órgão ou entidade que se refere ao inciso 1º, né, que são da administração pública direta e indireta, né, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado responda, ou que em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária. Lembrando que pecuniária aí dá a ideia de dinheiro, certo? Tem o significado de valores, de dinheiro, de riqueza. Então, observe o que está aqui em destaque, que a matéria de que trata esse inciso 1º vai ser dinheiro, bens e valores públicos. Então, se tratando de dinheiro, bens e valores públicos, vai ser competência do Tribunal de Contas de Alagoas. Ok, pessoal? Então, agora o inciso 2º vai dizer que aqueles que derem causa à perda, extravio, outra irregularidade, de que resulte dano ao erário, certo? Então, houve dano ao erário
dentro do Estado, dentro da administração pública, dos órgãos públicos que fazem parte do Estado de Alagoas, vai ser competência do TCE de Alagoas, certo? Voltando um pouquinho aqui, só para explicar algo a vocês, que tem a ver com esse, mas está nesse aqui também, observar, para que vocês observem os verbos que são utilizados aqui. Isso no direito penal, por exemplo, né? Não tem nada a ver, mas só para trazer uma noçãozinha do que eu quero explicar aqui. Isso no direito penal é chamado de tipo penal, né? Nesse caso não é, aqui não vem ao caso, mas só para esclarecer melhor que é importante a observância desses verbos: utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre. Porque se nesse caso a pessoa trata de dinheiro, bens ou valores públicos, mas nenhum, né, mas não se enquadra em nenhum desses verbos aqui, pode ser, eu não estou afirmando, mas pode ser que a pessoa não se enquadre nessa competência, porque tem que observar também esses verbos: utilizar, arrecadar, né, guardar, gerenciar ou administrar. Então preste bem atenção a esses verbos. Já aqui embaixo, no inciso segundo que nós já vimos, nós vemos o verbo ou os verbos, né, derem causa, né, a perda, extravio ou outra irregularidade. Aí você vê que aqui, já nesse caso aqui, a expressão outra irregularidade já abrange bastante, significando que qualquer outra irregularidade pode estar enquadrada aqui nesse inciso segundo, que é diferente desse inciso primeiro, que traz apenas esses 4 ou 5 verbos, certo? Então, prestem, além de prestar atenção nas pessoas e na matéria, prestem também atenção nos verbos, certo? Nos tipos de ilicitude. Seguindo o inciso terceiro, nós vemos os dirigentes ou liquidantes das empresas encampadas ou sob intervenção, ou que de qualquer modo venham a integrar. Veja que, mesmo não sendo empresas encampadas ou dirigentes, mas integram de certa forma. E olha que podem ser de forma provisória ou permanentemente. Olha aí a questão de prova, que a banca pode cobrar apenas de forma provisória ou apenas de forma permanente. E aí você pode estar errando a questão, certo? Qual é a matéria aqui? Patrimônio do Estado, certo? Então, ele integra o patrimônio do Estado, né? Eles encampam o patrimônio do Estado, ele tem alguma relação com o patrimônio do Estado, vai ser competência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ok? Então preste bem atenção a essa matéria. Muito bem, além disso, né, temos as subsidiárias, que são aquelas empresas que estão ali tendo uma relação subsidiária às empresas principais ou ligadas aos órgãos da administração pública indireta, prestam serviços à administração pública indireta, mas elas têm uma relação, elas têm como objeto, né, do seu trabalho, da sua atividade, o patrimônio público. Então vai ser julgado também pelo Tribunal de Contas do Estado, ok? Muito bem. O inciso 4, nós temos os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam, olha aí, ó, recebem. As entidades recebem contribuições para fiscais, certo? Que não são de natureza, para fiscais aqui, são contribuições que não são de natureza tributária, certo? Então, prestam serviços ao mesmo tempo de interesse público social, recebem contribuições para fiscais e ao mesmo tempo prestam serviço público, tudo aquilo que for considerado prestação de serviço público ou social é competência de julgamento, de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado. Ok, gente? Então, preste atenção às pessoas, né, entidades, e preste atenção à matéria. Seguindo, nós temos ainda todos aqueles que devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição de lei, certo?
Em sexto lugar, nós temos os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos. Presta atenção em sistemas absolutos. Quaisquer recursos repassados pelo Estado mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a município, certo? A administração direta, indireta e fundacional. Preste bem atenção nesse aqui, porque trata de repasse de verbas, repasse de valores, certo? Repasse de recursos do Estado para o município ou do Estado para a administração direta, né? Que também tem a ver com o município, porque é a administração direta. Eu acho que aqui deve ter sido uma redundância aqui, não proposital do legislador, né? E repasse do Estado para a administração indireta, que são empresas públicas ou sociedade de economia mista ou fundações, certo? Neste caso aqui, também será competência do Tribunal de Contas de Alagoas, ok, gente? Então, nós temos agora aqui para finalizar esse quadrinho, essa tabelinha, para vocês fixarem melhor as competências, além daquelas do artigo 1º, essas competências que eu dividi em territorial, em razão da pessoa e em razão da matéria. Então, só para fixar a territorial, como eu já falei, vai ser todo o território alagoano. Tudo que estiver dentro do território vai ser competência do Tribunal de Contas, ok? Em razão da pessoa, vamos ter qualquer pessoa física, órgãos e entidades que referem ao inciso 1º do artigo 1º, aqueles que derem causa, aí vamos ter mais dirigentes ou liquidantes de empresas encampadas sob intervenção, responsáveis, todos irresponsáveis, certo? Isso aí vai depender da situação, ok? Voltando aqui, nós vamos ter, em razão da matéria, aqueles que envolvam dinheiro, bens e valores públicos, perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, ainda aquilo que tiver relação com o patrimônio do Estado, nós vimos agora há pouco, ainda contribuições para fiscais ou que preste serviço de interesse público ou social, ainda prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização e, por último, aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado mediante convênio, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres ao município, né? A administração indireta e fundacional. Certo, gente? Então, aqui nós terminamos a aula de número 2, né? Que eu acredito que no artigo 5º, e aguardamos vocês na aula número 3, né? Até lá.